Olá, sou Fabiane Delantônio. Estou muito feliz que você chegou aqui comigo no módulo 3 sobre disfunções sexuais. Nós vamos neste vídeo falar sobre as disfunções sexuais femininas. Vamos lá? A disfunção sexual afeta muito a vida das mulheres, causa efeitos negativos sobre a autoestima e seus relacionamentos interpessoais, com frequente desgaste emocional e físico. Autores da área da sexualidade observam haver uma significativa associação entre disfunção sexual e baixos sentimentos de satisfação física e emocional. As desordens sexuais femininas afetam, em média, 50% das mulheres. Agora eu te pergunto, o problema está com a mulher ou com um homem? Vamos lá? Vamos saber a resposta? Antes de diagnosticar se a mulher tem disfunção sexual, é importante avaliar o relacionamento e a participação do homem nas práticas sexuais. Algumas vezes, a dificuldade de ter uma vida sexual saudável para a mulher está em um relacionamento ruim e inadequado com o parceiro ou devido a disfunções sexuais dele. Como exemplo, ocorre quando a mulher não consegue ter orgasmo vaginal em decorrência da ejaculação precoce do homem. A ejaculação precoce é quando ele ejacula logo após a penetração ou até mesmo antes. A dificuldade em ter orgasmo agrava quando este homem não proporciona prazer a esta mulher antes da penetração, com estímulos adequados nas preliminares, como, por exemplo, estimulação no clitóris. O desempenho sexual não depende somente da anatomia e da fisiologia das pessoas, mas também da interação dos fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos. Então, ser feliz no sexo não é tão fácil assim, certo? Os conflitos conjugais e o comportamento do parceiro interferem muito na sexualidade da mulher, no seu desejo e no seu desempenho sexual. É difícil, por exemplo, uma mulher desejar um homem que chega em casa bêbado ou que tem um comportamento infiel. Então, para nós diagnosticarmos que a mulher apresenta alguma disfunção sexual, precisamos avaliar toda a vida dela, o seu relacionamento, seu estado emocional, seu estado físico e também o seu dia a dia. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a disfunção sexual. O DSM-5 é um manual diagnóstico e estatístico realizado pela Associação Americana de Psiquiatria, que teve a sua 5ª edição em 2013. De acordo com este manual, uma pessoa pode apresentar mais do que uma disfunção sexual ao mesmo tempo. Como exemplo, tem-se o seguinte caso: o homem que apresenta disfunção na ereção e, como consequência, também vai ter diminuição do desejo. Ou um outro exemplo é a mulher que tem dor na penetração, mas também vai apresentar ausência de orgasmo. Para ser diagnosticado disfunção sexual, é preciso que a pessoa apresente a queixa por um tempo maior do que 6 meses. As disfunções sexuais femininas são transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse e excitação sexual, transtorno da dor gênito-pélvica, penetração e transtorno do desejo sexual hipoativo. Vou falar de cada uma separadamente. A primeira disfunção sexual que eu vou ensinar no curso é o transtorno do orgasmo feminino. O orgasmo pode ser sentido através das atividades sexuais de estimulação no clitóris, vagina e ânus, assim como em outras áreas corporais do corpo da mulher. Em relação às mulheres, pesquisas indicam que, em média, 30% conseguem ter orgasmo vaginal, já que este depende de muitos fatores físicos e emocionais,
da qualidade no relacionamento e do autoconhecimento pela mulher. Para elas, é mais fácil sentir orgasmo através da estimulação do clitóris. Já havia dito isto no curso, lembrem-se. Infelizmente, muitas mulheres não conseguem ter orgasmo por falta de conhecimento da sua própria sexualidade e por serem mal estimuladas pelos parceiros. Alguns fatores favorecem o orgasmo na mulher. Vou citar alguns que atuam de maneira positiva. Primeiro, a saúde muscular. Esta facilita a sensibilidade e respostas fisiológicas adequadas para o prazer e orgasmo na região da vagina e clitóris. Segundo fator é a autoestima elevada. A confiança em si, a aceitação do seu corpo e o gosto pelo sexo favorecem a entrega emocional e física durante o sexo, que favorecem o orgasmo. O terceiro fator é a adequada correlação anatômica dos órgãos genitais do homem e da mulher. Sim, pênis grande com vagina apertada pode dificultar a mulher de ter o orgasmo vaginal, assim como pênis pequeno com vagina grande, principalmente se houver lesões musculares locais. Como nós já falamos no primeiro módulo, se a musculatura não estiver saudável, ela não vai haver adequada elasticidade e contração e relaxamento. A quarta atitude é o bom preparo físico e mobilidade pélvica. Isso favorece a necessidade das pessoas terem músculos da região da pelve saudáveis, com bom movimento e percepção corporal. Porque no momento do sexo são necessários movimentos com o quadril para proporcionar ao pênis fricções nas paredes vaginais, no clitóris e região do ponto G. A quinta é ter autoconhecimento e diálogo entre o casal. A mulher que conhece sua região íntima terá maior facilidade em sentir prazer e terá autoestima elevada. Isso facilita que ela conduza seu parceiro para proporcionar prazer aos dois. Ela deve dizer os seus gostos e preferências, dificuldades e facilidades para sentir prazer. O orgasmo será difícil para as mulheres que apresentarem alterações na estrutura dos músculos do assoalho pélvico, principalmente a hiperatividade, que é a tensão muscular. Esta tensão nos músculos vaginais não permitirá a extensibilidade vaginal para acomodar adequadamente o pênis, além de haver alterações na sensibilidade local, como desconforto ou dor. Assim como a vagina flácida e frouxa não sentirá a fricção do pênis nas suas paredes para proporcionar o prazer. Em ambos os casos, haverá na vagina alterações de sensibilidade e percepção local. Isto dificulta o prazer da mulher. O orgasmo vaginal não é fácil para a mulher sentir, mas o importante é não mentir e fingir que o teve, porque deste modo seu parceiro acredita erroneamente que você gosta dos estímulos que ele realiza e não precisa mudar, não precisa se esforçar e ter atitudes e para melhorar os estímulos para proporcionar o orgasmo na mulher. A melhora dos músculos do assoalho pélvico também melhoram o orgasmo clitoridiano e vaginal, já que estes músculos formam a base do clitóris e da região do ponto G, como já falamos em vídeos anteriores. Quanto mais forte e saudáveis estiverem estes músculos, maior será a intensidade e a duração do orgasmo. O ponto G, lembrando, é a área que localiza-se na parede anterior da vagina com 2 a 4 centímetros de profundidade e que, quando estimulado, faz uma lubrificação vaginal e excita muito a mulher, proporcionando o orgasmo. A mulher precisa estimular esta região para que se torne mais sensível à fricção do pênis e favorece o orgasmo vaginal. Para o tratamento, os profissionais que atuam são
o médico ginecologista, urologista, psiquiatra, o fisioterapeuta e o psicólogo. Mas lembre-se, mudanças nos hábitos sexuais do casal e o diálogo com frequência são necessários. Agora eu vou falar da segunda disfunção sexual feminina, o transtorno do interesse e excitação sexual. O interesse ou o desejo sexual deve ser estimulado por toda a vida. Não importa se a mulher pratica sexo ou não. O modo mais fácil de manter ativo o desejo sexual é ter prazer. E isto implica em dar a si próprio prazer sem depender de outra pessoa. Assim como ter fantasias sexuais. Estas alimentam o cérebro e mantêm vivo o desejo de sentir prazer sozinha ou com alguém. Estudos revelam que as disfunções sexuais estão fortemente associadas a problemas psicossociais e com dificuldades nos relacionamentos conjugais. As pessoas valorizam o carinho e afeto como fatores importantes da atividade sexual. Se isto não está ocorrendo, pode haver comprometimento na sexualidade do casal. No caso das mulheres, observa-se na prática profissional que o número de mulheres com diminuição do desejo é muito maior do que revelam as pesquisas, que está em torno de 30% das brasileiras. Na maioria das vezes, o principal fator da alteração do interesse e desejo está na inadequada estimulação sexual que a mulher recebe do seu parceiro para realizar o ato sexual. Na atualidade, observa-se um comodismo na vida sexual de homens e mulheres, com pouca qualidade nas preliminares. O fingimento excessivo do prazer pelas mulheres, já o desconhecimento e desinteresse em agradar a parceira pelos homens e a falta de diálogo entre o casal mascara uma vida sexual insatisfatória e infeliz pela maioria dos brasileiros. Como melhorar o desejo e a sexualidade da mulher? Vou falar algumas atitudes. Primeira, deve haver diálogo entre o casal. Conversar com o parceiro sobre a sexualidade de cada um e o sexo do casal. É preciso realizar mudanças nas práticas sexuais quando um dos cônjuges não está com adequada excitação e desejo. Segunda, é descobrir o motivo da alteração do desejo na mulher. A diminuição ou a ausência do desejo pode ser devida a problemas emocionais e físicos, assim como inadequados estímulos sexuais que recebe do parceiro ou problemas no relacionamento. Tudo isto já foi dito anteriormente, então observe porque é muito importante. A terceira é que a mulher deve fazer sexo somente quando está excitada e com a vagina lubrificada adequadamente. Ela precisa sentir prazer nas relações sexuais para ter desejo sexual. A quarta é buscar ajuda com profissionais da saúde especializados em sexologia para melhorar o desejo e sua sexualidade. Ainda no mesmo tema, tem-se sobre a excitação. A mulher jovem e com pouca experiência sexual apresenta dificuldade para o relaxamento e lubrificação vaginal no momento da relação sexual. E diante dessa situação, ela pode não apresentar disfunção sexual, mas insuficiência, experiência sexual. A lubrificação vaginal representa a excitação nas mulheres, assim como a ereção do pênis para os homens. Esta pode ser alterada por fatores emocionais, físicos e doenças. Um exemplo para as mulheres de alteração física é quando ocorre a menopausa.
Nesses casos, a mulher apresenta alteração hormonal que desenvolve mudanças nas estruturas musculares, sendo que é comum queixas de secura vaginal, dor na penetração, alterações do desejo, da lubrificação e do orgasmo. Essas alterações podem melhorar com o tratamento hormonal, mas a eficácia real deste tratamento dependerá também da saúde muscular pré-existente e atual. Haverá necessidade de alterações nas estruturas das fibras musculares para melhorar a circulação local e, como consequência, a lubrificação. Para este fim, o tratamento mais efetivo são as contrações musculares. Estas ocorrem através de exercícios ativos locais. Um músculo saudável terá adequada circulação e inervação. Então, as mulheres que estão na menopausa têm condições de sentir prazer, ter uma adequada lubrificação e excitação sexual. Agora eu vou falar sobre os fatores que interferem na lubrificação vaginal. A falta do desejo para o ato sexual é um deles, assim como medo de sentir a dor ou desconforto na penetração. Saber que não irá sentir prazer na relação sexual. Isto realmente diminui a lubrificação, porque a mulher já tem uma frustração prévia em relação ao ato em si. Problemas no relacionamento é outro fator que interfere na lubrificação, assim como fazer sexo sem vontade e sem estímulos adequados. Outros fatores são preocupações. A mulher que está preocupada com algo além do envolvimento não terá adequada lubrificação, porque seu emocional não está envolvido no ato. Assim como algumas doenças, problemas emocionais, familiares e físicos, entre outros fatores. O tratamento para os casos de lubrificação e excitação são os profissionais da saúde, como o médico ginecologista, o fisioterapeuta e o psicólogo. Agora, mudanças nos hábitos sexuais do casal e o diálogo frequente também fazem parte deste processo. Vamos falar então da terceira disfunção sexual, é o transtorno da dor genitopélvica penetração. O transtorno mais comum é a dispareunia, é a dor na penetração vaginal ou logo após. Este termo é usado para relatar quando a mulher está sentindo desconforto ou dor na penetração vaginal e anal, durante ou após um ato sexual. A dor constante pode causar sintomas de ansiedade, angústia, dificuldades interpessoais, atitudes para evitar o sexo. Causa distanciamento do casal e a longo prazo pode ocasionar o vaginismo nas mulheres. No caso do sexo anal, pode haver dificuldade na penetração devido a sentir dor com frequência nas relações sexuais locais, porque os músculos do assoalho pélvico, como vimos no primeiro vídeo, forma toda a região do períneo, da vagina ao ânus. A classificação da dispareunia tem-se a superficial e a profunda, de acordo com a região da vagina em que é sentida pela mulher a dor. A superficial ocorre quando a dor ou desconforto são sentidos na entrada da vagina e região vulvar, sendo que pode ocorrer devido a algumas doenças, atrofia vulvovaginal, situações que causam irritação local, episiotomia, que é o corte realizado no parto vaginal para facilitar a saída do bebê, assim como a radioterapia local, traumas sexuais e outros. Já a dispareunia, classificada como profunda, ocorre quando o desconforto ou dor são sentidos na penetração superior da vagina, lá no fundo do canal vaginal, e pode ser ocasionada por doença inflamatória pélvica, fibromialgia, cirurgia abdominal, endometriose,
tumores pélvicos e genitais, assim como as aderências e fibroses cicatriciais. Outro fator é a incompatibilidade do tamanho do pênis e vagina. Exemplo é quando se tem uma vagina muito apertada com um pênis muito grosso e grande. Outros fatores ainda tem-se a falta de excitação e lubrificação vaginal, a força e a pressão do pênis na hora da penetração, quando são acentuadas, e vagina curta com pênis comprido, entre outros fatores. A dor na relação sexual pode causar, com o tempo, a diminuição do desejo sexual, da intimidade, toques e carícias, diminuição da frequência do sexo com penetração, a diminuição da excitação, da lubrificação e do orgasmo na mulher. São muitos os fatores que prejudicam a vida sexual da mulher e podem causar dor sexual. Agora eu vou falar sobre as consequências da dor a médio e longo prazo na vida da mulher. Há muitas mulheres que desenvolvem a tensão, que é a hiperatividade dos músculos lá no períneo, os músculos do assoalho pélvico, por motivos emocionais ou físicos e não têm este conhecimento, não sabem que tem essa musculatura tensa. No caso das mulheres com tensão nestes músculos, elas irão sentir dificuldade na penetração com possível desconforto ou dor. Isto porque os sintomas da tensão nos músculos incluem restrição da mobilidade que o músculo deve fazer durante as penetrações do pênis na vagina e também devido a padrões de compensação dos músculos, onde desenvolve um ciclo que se chama o ciclo do medo, tensão e dor. Esse ciclo é formado da seguinte maneira. Primeiro, a pessoa que sente desconforto ou dor frequentemente tem medo de sentir a dor quando aproxima-se o ato sexual. Este medo da dor vai gerar uma tensão nos músculos vaginais ou anais e a região do quadril. Essa tensão vai alterar as estruturas musculares e promove maior dor na penetração. Quando houver tensão dos músculos, estes irão se movimentar pouco. Nestes casos, a fáscia, quando não é submetida à movimentação, pode ficar mais espessa, menos flexível e com menor movimento na contração muscular. O problema é que quando a fáscia está rígida e contraída, juntamente com os músculos tensos ali no local, ela vai restringir o movimento do músculo que envolve e também a circulação no interior dele. Sendo assim, um músculo que está submetido a uma contração ou a um estiramento excessivo pode sofrer lesão e, como consequência, pode ocorrer fissuras, enfraquecimento e alterações da sensibilidade. Se você esqueceu como é a face e suas funções, eu falei no primeiro vídeo do módulo 1, lá em anatomia. E também, pessoas que apresentam os músculos vaginais e anais tensos terão predisposição a ter alteração do desejo, excitação, lubrificação e orgasmo. Continuando, a tensão dos músculos íntimos pode ocorrer em consequências de doenças, dor na penetração e problemas emocionais. Quando a origem da tensão muscular é emocional, é comum o músculo desenvolver a longo prazo alterações físicas e, como consequência, fraqueza muscular, dor ao toque ou à fricção do pênis, alteração da percepção na vagina, compressão de vasos e nervos, assim como formação e acúmulo de toxinas na região, conhecida como nódulos de tensão. No caso das mulheres, elas podem sentir dor nas seguintes situações. Dor no pós-parto é muito comum. No caso das mulheres que realizam parto vaginal, conhecido como parto normal, e sofrem dor na penetração no pós-parto, devido à presença de aderência cicatricial, ali onde foi realizada a incisão para facilitar a saída do bebê.
a episiotomia. A dor também pode ocorrer no pós-parto devido à dificuldade do relaxamento dos músculos vaginais nas atividades sexuais, decorrente da ausência do envolvimento físico e emocional da mulher neste período. Também devido a alterações físicas e emocionais decorrentes do parto. E a segunda causa que a mulher pode sentir dor é devido a cistite e candidíase. As doenças mais frequentes na vida da mulher que prejudicam a sexualidade são a cistite, que é uma inflamação ou infecção da bexiga, e a candidíase, que é uma infecção causada por fungos na vagina. A mais comum é a cândida. Quando há alterações e lesões na mucosa e estruturas vaginais, a mulher pode sentir dor durante a fricção e ou durante a ejaculação masculina. Muitas mulheres fazem sexo com essas afecções e sentem muita dor. Agora, importante, não deve ter relações sexuais com penetração quando a mulher estiver sentindo dor, seja por cistite, por candidíase ou por qualquer outro fator. Consequências do sexo com a dor ou desconforto. O problema é que a tensão muscular altera as fibras musculares, circulação e nervos, enfraquece os músculos e ocasiona alterações na percepção corporal, além de dificultar o prazer. Já falei sobre isso. Só que isto irá prejudicar a mulher para relaxar os músculos quando ela deseja. A tensão prejudica a mulher para relaxar os músculos quando ela deseja e, como consequência, instala-se um quadro de dor na penetração, que com o tempo ocasionará diminuição do desejo, lubrificação e orgasmo. A longo prazo, pode ocasionar nas mulheres o vaginismo. Então, quando a mulher tem tensão nos músculos vaginais, ela provavelmente sentirá dor. Se esta dor nas relações permanecer por um longo período, pode ocasionar o vaginismo. Vou falar dele agora. O vaginismo ocorre quando há uma dificuldade ou impossibilidade de penetração vaginal. Não se sabe a exata prevalência na população mundial, mas estudiosos relatam que, em média, até 20% das mulheres apresentam esta disfunção sexual. O vaginismo é uma síndrome psicossomática com contratura involuntária nos músculos do assoalho pélvico que dificultam ou impedem a penetração vaginal. Esta condição resulta da associação da atividade sexual com medo e dor. E nestes casos, a mulher fecha a vagina de modo reflexo para qualquer aproximação de objetos, dedos ou pênis com o objetivo da penetração. Isto ocorre sem ela querer. É involuntário. Podemos afirmar que o vaginismo apresenta o componente da dor e da tensão. Ele pode ser classificado em primário e secundário. O vaginismo primário é quando a mulher nunca teve penetração. Ela não consegue ter uma penetração satisfatória ou total do pênis na vagina. Nestes casos, em sua maioria das vezes, são mulheres jovens que vivenciam a dificuldade de ter sua primeira relação sexual completa. Muitas dessas mulheres sofrem incompreensão pelos parceiros e profissionais da saúde. O vaginismo secundário ocorre após queixa de dor local e acentuada tensão dos músculos vaginais, onde havia penetrações satisfatórias até um determinado momento. Em ambos os casos, a mulher sente-se insegura, triste e frustrada no papel de mulher. Em contrapartida, o homem pensa que não é desejado por ela e, como consequência, ocorre um afastamento íntimo entre o casal. Agora, eu vou falar da vulvodínia. É um termo utilizado para descrever dor crônica em queimação na vulva, sem achados físicos objetivos que justifiquem os sintomas. Sua etiologia é desconhecida, com taxas de prevalência de até 18% nas mulheres. Sua prevalência está em mulheres brancas, sexualmente ativas
e na pré-menopausa, mas encontram-se comumente em mulheres jovens que apresentam um quadro de vaginismo, ou seja, a contração excessiva dos músculos do assoalho pélvico. Entre os possíveis fatores predisponentes da vulvodínia estão fatores genéticos e imunológicos, fatores hormonais, alterações nos músculos do assoalho pélvico, com tensão local, e neuropatias, alterações nos nervos locais. A vulvodínia pode ocasionar na vida sexual da mulher dor na penetração, diminuição do desejo, excitação, lubrificação e orgasmo. A dor pode ser sentida também na vulva, bexiga, reto, região pélvica e lombar. A vulvodínia é uma disfunção sexual de difícil diagnóstico e tratamento, pois acomete várias estruturas corporais locais, como músculos e nervos. Recomenda-se um exame clínico detalhado, com caracterização da dor, pesquisa de irritantes locais, inspeção cuidadosa da vulva e confirmação da presença de pontos dolorosos, os nódulos de tensão. Além disso, é claro, uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico com um fisioterapeuta especializado. Para o tratamento da dor, que é a dispareunia, do vaginismo e da vulvodínia, recomenda-se profissionais que atuam na área, como o médico ginecologista, o fisioterapeuta e o psicólogo. Além disso, mudanças nos hábitos sexuais e atividades diárias são necessários, além do diálogo frequente entre o casal. Bom, terminamos o vídeo 1 do módulo 3. Vou convidar você para continuar comigo no vídeo 2, onde vou iniciar com a apresentação do massageador terapêutico Peridel, quais as suas funções e como você vai utilizá-lo para melhorar as principais disfunções sexuais femininas. Até lá!